ficar à vontade. O pastor Rogério está no culto aí já? Oh, glória. Glória a Deus. É Lucas. Lucas, Dr. Lucas, né? Dr. Lucas. O Evangelho do Senhor segundo escreveu o Dr. Lucas. Capítulo 12. Lucas. Capítulo 12, versículo 43. 12:43. O epígrafe fala a parábola do servo vigilante. Mas eu quero só ler o versículo 43, que diz assim, meus irmãos: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Esse é um trabalho que Deus ele ama. É um trabalho espinhoso, irmão. É um trabalho espinhoso. É um trabalho que a gente vai, como posso usar uma expressão, mexer com quem está quieto. Não é verdade? Sim. E aumentando mais alguma coisa, a gente vai resgatar aqueles que estão presos e aprisionados. Quando o Senhor disse, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Não é verdade? E como o irmão Fábio sempre lhe fala, o que Deus colocar no nosso coração, temos que falar. E ele fala em Mateus também, quando ele faz em Mateus 9, quando ele fala Mateus 9, na seara aqui no Mateus 10, que ele fala assim: e chamando os seus discípulos, deu-os poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. O que ele fala aqui para o discípulo? Ele dá autoridade. Então tem hora que nós vamos desanimar. Por quê? Desanima. Porque fazer a obra de Deus, que o pastor falou, Rogério, é espinhoso, porque nós vamos mexer em quem? Está quieto. Nós temos que entender o seguinte, que nós, quando foi chamado pelo Senhor, foi chamado para fazer a obra dele. Não é só para a gente ficar dentro de um templo, fechado, escutando a palavra. Não, o que acontece? Nós temos que aprender a escutar a palavra e levar a palavra para quem está aí fora, precisando. Por quê? Tem muitas pessoas gritando, socorro. E por quê? Eles não têm força, nós é privilegiado. Por quê? Nós estamos na casa do Senhor. E estando na casa do Senhor, nós temos que orar, vigiar. E pregar o evangelho. E de pregar. O que ele fala? De autoridade. O discípulo levar a palavra dele. Quando ele dá autoridade para cada um de nós, a gente tem que fazer com autoridade. Você entendeu? Porque é ele que está a par de tudo. Irmão Fábio, eu acho que eu já contei, mas eu vou contar novamente. Eu morava lá em Monte Aprazil. Aí eu fui evangelizar em um bairro, Copo de Sangue. Olha o nome do bairro. Aí a gente evangelizando, né? Aí eu cheguei numa casa e eu perguntei se eles tinham alguns minutos para dar atenção pra gente poder orar. Aí a gente cantamos um louvor, demos uma palavrinha e tinha gente lá fora da casa. Aí eu perguntei se ele queria uma oração. O rapaz disse que não queria oração. Você acredita que quando ele falou que não queria oração, me deu aquele desânimo em mim? Me deu, irmão, aquele desânimo assim, eu dizendo de mim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu pensei isso, meu irmão, uma mulher lá na área, lá no asfalto, lá, disse, eu quero oração. Aí já levantou. Aí aquilo já, o coração já... Acendeu, né? Aí era uma casa de fundo, irmão, eu lembro que a gente foi, irmão, quando chegou lá, irmão, a gente começou a falar de Jesus, se converteu o casal lá, irmão. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes tem coisas que acontecem na vida da gente, né? Para entristecer. Para você não ir, não fazer. É 1001 coisa, irmão. Vai aparecer. Para querer impedir que eu e você possa ir fazer. Porque ele sabe que Deus quer fazer. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Amém. Senhor. E Deus fez. Glória a Deus. Né? Deus. E nós cremos que Aleluia. esse trabalho, glória a Deus, Deus ele
ele vai continuar selando. Oh, Jesus, Ele vai eu continuar creio, selando. Senhor, eu Glória a creio, Deus. Jesus. Porque Deus quer que nós façamos isso. Só deixar uns versículos aqui, é uma passagem bem conhecida da igreja, né? Se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 adiante. Vai dizer assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Olhem só, mesmo... quem chamou os discípulos para fazer essa travessia? Foi Jesus. E mesmo com Jesus dentro do barco, levantou-se uma tempestade. O que nós devemos entender e compreender e carregar em nosso coração, não porque estamos cobertos pela graça do Senhor, que nós não vamos ter temporais nas nossas vidas. Em muitas oportunidades, a tempestade vai vir, vai tentar desanimar, vai tentar virar o barquinho, vai fazer o possível que está ao alcance dele para fazer a gente tirar essa obra, esse fogo do nosso coração. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo, independentemente do barco, independentemente da tempestade, independentemente de tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida, Ele ainda está no barco. E o barco só vai afundar se Ele permitir afundar. Eita, glória. O que Jesus estava fazendo com os discípulos nessa passagem era testar a sua fé. Jesus. Era testar aquilo que estava dentro do coração dos discípulos. Aleluia. Inclusive depois Jesus fala, mas homens de pouca fé, vocês não aprenderam nada comigo durante todos esses sermões que eu apliquei em todos os lugares que a gente passou? Então que a gente possa entender e compreender uma coisa. A tempestade vai vir, é normal, Satanás quer tirar a gente do caminho do Senhor. É a única função, a única finalidade que tem ele aqui na terra é essa. É afastar as pessoas que estão no evangelho do evangelho. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde, tudo que for levantado contra a nossa obra aqui na terra vai cair por terra sobre a autoridade e glória de Deus. Glória a Deus. Vou deixar um aqui também, está aqui em Romanos 10, no verso 12, que diz assim: Porque não é diferente em judeu, grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, para rico, para todos os que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele que não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? É como pregaram se não fosse enviado. Como está escrito: Quão formoso é aos pés do que anuncia a paz, dos que anuncia as coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem creu na nossa pregação. Aqui, irmão, nós estamos vendo aqui que nem fala, né? Que não é diferente entre judeu, nem grego, nem rico, entendeu? É que nem o irmão está falando. Nós viemos aqui para trazer a palavra. Mas o diabo está aqui para querer derrubar as coisas. Muitas vezes nós chegamos e a pessoa não quer uma oração. Isso é tipo de um balde na nossa fria. Mas aqui fala: quão formosos são os pés daquele que leva a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, onde vai ser um templo do Senhor, entendeu? Falando de Deus. E Deus está falando através do irmão, entendeu? E a gente estamos aqui, a gente não percebeu. Tem um pastor e tem o entendeu? Tipo assim, já tá aqui, Deus já tem posto aqui, entendeu? Que as coisas certas, cada um no seu lugar, entendeu? Então nós temos que continuar. Quão formosos são os nossos pés, onde nós levamos umas palavras boas. Se não tem quem prega, se não tem quem anuncia, como que as pessoas vão crer? Então nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer um clamor aqui com as Bíblias para cima, entregando na mão do Senhor. Que o Senhor vem e reveste essa casa aqui, que faz bastante, Senhor. Em Deus, Pai Jesus, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, nessa casa, Senhor Jesus. Oh, Papai do céu, vai ter libertação, aqui vai ter cura, Jesus. Oh, Papai do céu, aqui vai ter Senhor. Aonde vai ter salvação, onde a pessoa vai entregar a sua vida, meu Deus. Aqui vai ter
preparando tudo que o Senhor já tem, meu Pai. Aleluia. Preparado. Sim, Jesus. Amém, amém, amém.